fonte de vida, de energia e de desenvolvimento. A abundância ou escassez de água pode determinar o sucesso ou o fracasso de uma nação que deseja oferecer uma vida digna à sua população. No programa de hoje, veremos que esse precioso recurso natural transforma o nosso país num dos mais ricos do mundo. Mas essa riqueza nem sempre é uma fonte de tranquilidade. A história dessa usina é recheada de conflitos, tensão e desconfianças. A sua existência deve-se em grande parte à arte da diplomacia. Com quase 8 quilômetros de extensão e chegando a uma altura de 196 metros, o equivalente a um prédio de 65 andares, a usina hidroelétrica de Itaipu é considerada uma das maiores obras da engenharia mundial. Uma disputa secular entre Brasil e Paraguai, em torno das terras da região de Sete Quedas, hoje encoberta pelo Lago da Represa, foi solucionada com um acordo entre os dois países para a construção da usina. Mas essa saída acabou desagradando a vizinha Argentina, que se sentia ameaçada pela obra. O desentendimento foi parar na ONU e os diplomatas das nações envolvidas tiveram muito trabalho para chegar a um novo acordo que permitisse a construção da usina ao mesmo tempo em que garantia a paz na região. Esse objetivo foi alcançado em 1979, com a assinatura de um tratado entre o Brasil, o Paraguai e a Argentina. Se aqui em Itaipu a disputa foi diplomática, hoje, em muitas usinas hidroelétricas, os conflitos continuam, só que em outras áreas, a social e a ambiental. Hoje no Brasil, existem diversos projetos de hidrelétricas paralisados ou atrasados devido a problemas ambientais. Para o governo, essas obras são fundamentais para garantir o abastecimento elétrico do Brasil e promover o desenvolvimento econômico do nosso país. Para as ONGs ambientais e sociais, elas são uma séria ameaça ao patrimônio natural e trazem mais danos que benefícios. Para conhecermos essa realidade, nós agora vamos sair aqui do Paraná e viajar para o outro extremo do Brasil. Juntos, vamos conhecer mais uma grande e polêmica obra hidroelétrica, a usina de Belo Monte, que está sendo construída no interior do estado do Pará. Uma obra prevista e planejada há mais de 30 anos começa a se concretizar aqui nas margens do rio Xingu. A usina hidroelétrica de Belo Monte divide opiniões aqui em Altamira, município com cerca de 100 mil habitantes e sede desse empreendimento. E também em 4 outros municípios da região que farão parte do complexo da usina. Belo Monte ela não vem trazer desenvolvimento para a região, no meu ver. Ela vem atender os grupos, as multinacionais, nos seus grandes projetos aqui no Brasil. Não, a barragem vai trazer uma série de coisas boas. Ela vai trazer emprego, desenvolvimento, crescimento. Por quê que ela vai ser ruim? Porque ela vai, ela vai alterar tudo. A cultura indígena, por exemplo, os sítios arqueológicos não estão sendo levados em conta. Porque essa barragem ela vai trazer uma geração muito grande de emprego, ela vai trazer um desenvolvimento para a região. Nós não precisamos dessa barragem aqui. Vivemos até hoje sem ela. Não precisamos de barragem. Nós precisamos de outros meios para nós sobreviver. Então, quando eu vejo, por exemplo, o governo planejar uma obra de infraestrutura como Belo Monte, que é uma mega usina hidrelétrica na região de Altamira. Altamira é uma cidade que tem 80 mil habitantes, que não tem saneamento nenhum. Estão previstos chegar na região para trabalhar na hidrelétrica mais 80 mil habitantes. E o governo não fez um investimento na área de saneamento, ou de educação, ou de saúde na cidade de Altamira. Então, a nossa expectativa, nós que somos a favor, é que realmente esses impactos que acontecerão, o benefício seja superior, o investimento, o desenvolvimento, a geração de emprego e renda, a melhor qualidade na questão da educação, da saúde, da infraestrutura, supere realmente e muito esses impactos
ambientais e social, que a gente sabe, né, não vamos negar, que acontece num grande empreendimento deste. A questão de Belo Monte nos mostra dois aspectos muito importantes no meu entendimento. Primeiro, que a discussão de geração de energia elétrica nesse país não pode estar restrita somente ao aproveitamento de um empreendimento ou de outro. Não se cresce sem energia. Não se cresce sem energia também não se faz energia, não se gera energia sem causar impacto ambiental. E impacto ambiental, no conceito brasileiro, pega as questões sociais, econômicas e ecológicas. Belo Monte será a segunda maior hidrelétrica do Brasil, ficando atrás apenas da usina de Itaipu. Empreendimentos desse porte sempre causam desconfianças em parte da sociedade. Alguns temem perder as suas terras e não serem indenizados por isso. Outros alegam que falta transparência sobre os reais impactos que a usina irá provocar no cotidiano dos habitantes da região. É o custo e o lucro social de uma obra desse porte que estão em debate. Não só para o meu povo, mas como para todo o povo da região do Xingu, a construção de empreendimentos como Belo Monte significa destruição e morte. Por quê? Porque esse empreendimento, a nosso ver, ele vai trazer muitos prejuízos, tanto ambientais como culturais para o nosso povo. Principalmente a questão da floresta, do rio, que para nós é muito importante. O Xingu representa a vida desse povo. Como se representa a vida desse povo todos os demais rios e igarapés da região. A população cidadina, por sua vez, ela sofre com o descaso com que governos até hoje deixaram esta região. Então você não tem aqui nada que vislumbre a essa população uma possibilidade de emprego, uma possibilidade de geração de renda para essa população. Inclusive eu fiz uma poesia para o Rio, quando eu falo assim, sabe, assim, dá tristeza assim, de ver, sabe? Porque nós que nascemos, nos criamos aqui, tem toda essa ligação nossa com o rio. Um dia eu fiz uma mensagem, no final da mensagem eu falei assim: meu rio querido de pura água doce, e ainda que tu fosse salgado demais, o nosso dever é lutar por você, porque o teu leito sagrado é de paz, sabe? Para nós esse rio é sagrado, depende da nossa vida, das nossas crianças, dos mais velhos, das mulheres. Nós nascemos, isso aqui é como se fosse o nosso sangue, sabe? Que a gente está vendo assim que a qualquer momento ele vai poder ser barrado. É como barrar uma vida, sabe? Toda uma história que nós temos na nossa região e eles não estão vendo. Parece até que nós não somos pessoas. Há um envolvimento social natural, né? Os empreendimentos que nós vamos fazer, uma hidrelétrica, impactam as pessoas e, de certa maneira, isso provoca uma reação de defesa em relação a esses empreendimentos. A população de Altamira é contra esse projeto. Quem é a favor desse projeto são os grandes empresários daqui, o poder político de Altamira e da região, os políticos, o pessoal do poder econômico, porque eles acham que isso, Belo Monte traria o desenvolvimento, que isso não é verdade. A população de Altamira e região, os movimentos sociais de Altamira e região sabem muito bem o que querem para o desenvolvimento da região com responsabilidade sustentável. São reações que eu considero positivas, naturais, da cidadania, das pessoas preocupadas com a sua condição de vida e que querem saber o porquê daquele empreendimento, o que é que ele vai trazer, o que é que ele vai alterar de positivo para a vida delas e o que é que ele pode deixar de legado como degradação ambiental ou problemas ambientais, que sempre há impacto ambiental em todas as obras. Seca, disseminação de doenças, extinção de espécies da fauna e da flora local. São muitos os possíveis danos ambientais apontados por especialistas e organizações não governamentais como uma consequência direta da construção de grandes hidroelétricas no Brasil. Por um lado, a gente já tem um conhecimento suficiente para poder saber que uma obra como essa seria uma grande tragédia para a biodiversidade. Por outro lado, a gente tem uma grande biodiversidade que ainda precisa ser explorada, principalmente nos seus potenciais, nas suas aplicações. A gente tem uma série de potenciais remédios que poderiam ser encontrados na nossa flora e, inclusive, também com produtos derivados da fauna. Seria muito mais interessante se o Brasil gastasse esse dinheiro, esses 30 bilhões
bilhões de reais, investindo no estudo da biotecnologia e da utilização das plantas da Amazônia como um todo. Então, aqui nessa região da Bacia do Xingu, na Volta Grande, é uma área peculiar de desenvolvimento, de existência de uma diversidade única, né? E que ela sequer começou a ser conhecida e estudada de maneira sistematizada. Eu digo assim, Rio Xingu, nós vamos lutar pela sua vida e a nossa vida. Não vamos lutar, porque nós já estamos lutando. Quero dizer, nós continuaremos a lutar, Rio Xingu, pela sua vida, que é a nossa vida. Quando se trata da geração de energia hidroelétrica, um outro tema sempre vem à tona. Será que o Brasil realmente precisa construir mais usinas ou deveria investir no aumento da capacidade produtiva daquelas que já existem? Nós já temos hidrelétricas mais do que suficiente. E mais do que isso, nós podemos aumentar a geração de energia com as atuais hidrelétricas já existentes. Existe um estudo aqui na Universidade de São Paulo que diz o seguinte: se nós repotencializarmos as turbinas, trocarmos, adaptarmos essas turbinas, nós teremos um acúmulo de cerca de 20% a mais de energia. Então, nós estamos agregando mais valor se nós repotencializarmos. Nós ainda temos um grande potencial hidrelétrico para explorar, para garantir o suprimento de energia para o Brasil. Isso é algo extremamente, digamos assim, positivo para nós e deve ser preservado. É lógico que o modelo de desenvolvimento e de implantação de hidrelétricas que nós tivemos no passado, eles não desconheciam essas questões sociais e ambientais. Nós queremos hidrelétricas, mas como fazê-lo? Por exemplo, com a grande quantidade de água, hidroeletricidade, eletricidade movida a água. Como fazer isso fazendo com que na Amazônia possamos ter geração, mas que não signifique compromisso nem da natureza, nem de populações tradicionais, nem de populações indígenas. Então, nós não estamos falando de políticas públicas de um setor que, além de ser essencial para o desenvolvimento de qualquer país, ele tem uma grande capacidade técnica instalada no Brasil, não só na capacidade de desenvolver e construir barragens e exportar isso para o resto do planeta, mas também na área ambiental. A seguir, veremos mais um projeto polêmico envolvendo os rios brasileiros, a transposição do Rio São Francisco. Banhando 5 estados e com mais de 2.800 quilômetros de extensão, o Rio São Francisco é um dos maiores rios brasileiros. Conhecido como Velho Chico, o rio está no centro de uma grande polêmica, a implantação de um projeto que prevê a redistribuição de parte das suas águas. O plano prevê a construção de 2 canais artificiais. O primeiro é o Eixo Norte. Esse canal levaria a água aos sertões de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Já o Eixo Leste beneficiaria outra parte do sertão da Paraíba e de Pernambuco. Os críticos do projeto argumentam que o rio não dispõe de água suficiente para suportar esses 2 canais. Além disso, uma mudança no seu fluxo de água traria graves consequências ambientais, como o comprometimento do ecossistema local. Já os seus defensores afirmam que essas preocupações são apenas especulações e que o projeto não terá impactos ambientais significativos. Afirmam ainda que a transposição será feita junto com um outro projeto, a revitalização das margens do rio, com a recomposição das matas ciliares. Há muito tempo cogita-se no Brasil a possibilidade de se utilizar as águas do rio para resolver um grave problema social, a seca em algumas regiões do Nordeste. Esse projeto é conhecido como a transposição das águas do São Francisco. Só que ele não é um projeto novo. Dom Pedro II já falava, não com a transposição, mas já pensava
nessa chamada transposição, que o ministro Luiz Alves se dedicou. E nós aprovamos, mas aprovamos para que ela se tornasse um problema de ordem técnica, não político. Quando você hoje sente o desvio político, aí é preciso tomar cuidado e o governo mostrar com clareza, a transposição é possível ou não é possível? Precisamos fazer a recuperação do Rio São Francisco? Precisamos. Na época, era o ministro Aloysio Alves, se não me engano. Eu fui contra, na época. Por quê? Porque o perigo, entre outros, é você começar a secar a foz e começa a língua de água salgada a entrar pelo rio e contaminar, inclusive, projetos de irrigação, como acontece com a Lagoa Murim, lá no sul. O que eu sei, de fato, é que antes nós pegávamos peixe, nós pescávamos na foz do Rio São Francisco, muito próximo da foz, peixes típicos de rio. E hoje nós estamos pescando peixes típicos de mar a 500 metros, 1 quilômetro de distância da foz. Então, eu estimo, já que é irreversível a obra, que ela está sendo tocada, eu estimo que ela dê certo, que ela cumpra as suas finalidades e que, ao lado dessa questão da transposição, seja feito aquilo que está também no projeto, que é a revitalização do Rio São Francisco, a recomposição das suas matas ciliares, não é? O reordenamento da ocupação da margem dos rios, que é fundamental para a sua sobrevivência. Eu acho que nós não analisamos tudo que era necessário analisar sobre essa obra. Por exemplo, nós nunca constituímos uma comissão independente e internacional para analisar o conjunto, porque todo mundo tem opinião sobre São Francisco e interesse sobre São Francisco. Uns estados querem que a transposição, outros não querem, por boas razões, né? É difícil você avaliar. Todos coincidem numa coisa: precisa primeiro revitalizar o Rio. Fácil falar e difícil de fazer. Eu acho necessário. Muito necessário. Em outros países fez isso e deu certo. E não vai dar no Brasil. E ali é necessário. Aquela área do Ceará é uma área extremamente seca e árida. Se você faz a transposição, você vai criar uma região de grande vitalidade na agricultura e na pecuária. Eu vejo uma coisa positiva. O São Francisco é utilizado para os grandes empreendimentos de irrigação da região Nordeste, tanto na Bahia como Pernambuco, a região hoje que produz uva, produz manga, vai produzir cana-de-açúcar, produz soja. Existe uma fronteira agrícola muito importante no semiárido a partir da bacia do São Francisco, não apenas do São Francisco, mas de alguns de seus afluentes. Olha, eu participei de uma comissão destinada a estudar essa necessidade. E percorri o Rio, dentro dos limites, não percorri todo o Rio, mas da nascente na Serra da Canastra, fui até a Foz, Sergipe, e a constatação que foi feita ali, que eu fiz, né, é que o Rio está doente, né? O Rio está muito mal. Então é meio problemático você fazer uma transfusão de sangue em alguém que está doente, né? Tirar o sangue de alguém que está doente. Agora, eu não vejo potencial catastrófico na obra. O que eu sinto, a partir de um estudo da própria ANA, é que através de um melhor sistema de distribuição de água e um melhor sistema de cisternas ali naquela região, você poderia resolver essa questão com um custo muito menor. Que o Brasil detém uma das maiores reservas naturais de água doce do mundo, isso não é nenhuma novidade. Agora, o que pouca gente se lembra quando se fala nesse assunto são das nossas águas subterrâneas, um quesito em que o Brasil também é um campeão mundial. Aqui em Brasília, por exemplo, nós encontramos um dos afluentes dos muitos aquíferos que o nosso país possui. A maior parte do território brasileiro, a maior parte da população brasileira,
certamente poderia ser abastecida água para consumo, água para ingestão, através de água subterrânea. Inclusive a água mais barata que nós podemos obter na natureza é a água subterrânea. Ela tem, a grande parte, o grande volume de água subterrânea do Brasil, a maior parte dele você pode se utilizar praticamente in natura. Então nós ainda nem imaginamos ainda qual é a utilização desses recursos. O que nós temos que trabalhar hoje é para evitar contaminação com o lençol freático, para que essas águas continuem sendo águas em condição de atender a humanidade. Recentemente, pesquisadores da Universidade Federal do Pará divulgaram os resultados de uma pesquisa que comprova a existência de mais uma enorme riqueza brasileira. O maior aquífero do mundo está localizado aqui na região amazônica. Essa reserva de água subterrânea se estende por 3 estados, o Amazonas, o Pará e o Amapá. E o seu volume é estimado em 86 mil quilômetros cúbicos de água doce, o dobro do aquífero Guarani, considerado até então o maior do mundo. Ele foi batizado de aquífero Alter do Chão e possui uma outra grande vantagem sobre os outros aquíferos. Ele é 100% nacional, ao contrário do aquífero Guarani, que se estende sobre 3 países além do Brasil: a Argentina, o Paraguai e o Uruguai. Nós temos muita água concentrada na região norte e temos os grandes vazios da região do nordeste semiárido. Aí algumas pessoas dizem, não, mas tem água subterrânea. Não tem. Algumas manchas subterrâneas existem no nordeste, mas em geral, no cristalino nordestino, você não tem muitas reservas de águas subterrâneas. E realmente existe no Nordeste situações do polígono das secas em que você tem tanto dificuldade para obter água superficial quanto subterrânea devido a esse comportamento aí das rochas armazenadoras. Tem alguns aquíferos importantes na região Nordeste. E existem algumas situações que não tem nem água superficial e nem subterrânea. Os recursos hídricos do nosso planeta são belos e abundantes, mas eles são finitos. O Brasil tem o privilégio de possuir uma enorme quantidade desse recurso natural. E isso faz com que a nossa responsabilidade para preservá-lo se torne maior ainda. Mas, infelizmente, muitos problemas têm afetado a disponibilidade de água no mundo. Se toda a água que existe no mundo coubesse num balde de 10 litros, a parte que representaria a quantidade de água doce disponível no planeta caberia nesta garrafinha de 500 ml. Todo o resto é água salgada. Porém, o mais preocupante é que dessa pequena quantidade de água doce, apenas 8 gotas estariam disponíveis para consumo humano. Todo o resto já estaria poluída. O que poucas pessoas se lembram é que não se produz água. Toda a água que temos em nosso planeta é a mesma desde que o mundo passou a existir. Portanto, a água é finita. E as 8 gotinhas que sobram não são apenas para a gente, não. Elas servirão também para todas as gerações que estão por vir. Conciliar desenvolvimento com a preservação do meio ambiente é um desafio que temos que vencer para legar às próximas gerações um futuro melhor. E cada um de nós pode e deve fazer a sua parte para alcançarmos essa vitória. Até a próxima. Acho que a minha geração merece nota 7, porque ela foi a geração capaz de trazer essa discussão à tona, de tentar gerar alternativas, de comprar essa briga, né? E eu espero que a geração dos meus filhos mereça nota 10, mas, por enquanto, ainda está difícil. Eu acredito que a nossa geração ela foi muito eficiente em pôr o problema sobre a mesa. Nós tiramos o problema ambiental debaixo do tapete, né, onde muitos quiseram manter, principalmente a geração anterior. Nós não fomos capazes de propor soluções, né? Então, por isso, eu dou nota 5.